Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje é sobre a supremacia de Cristo. E o texto é o Salmo 2, que diz o seguinte: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O livro dos Salmos disseca e exibe todas as partes da alma humana. Ele revela o céu e inferno dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ajudando-nos a conhecer melhor de dentro para fora, na presença de Deus. Os Salmos também oferecem parâmetros para a espiritualidade do povo de Deus, apresentando liturgia, hinos e músicas de louvor, orações, poesias musicais, tratamentos pastorais e uma teologia de emoções. Mas, acima de tudo, os salmos são úteis, pois eles formam uma literatura genuína, dialógica, que expressa os dois lados da conversa da fé, o lado de Deus e o lado do homem na comunhão. Precisamos, pois, dos salmos para nos conhecer melhor, cantarmos e adorarmos apropriadamente, agirmos, vivermos e orarmos adequadamente e também ouvir a Deus claramente, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ontem nós vimos o Salmo 1, que compõe, junto aqui com o Salmo 2, o prefácio desse livro do Salmo, do inário, do saltério do povo de Israel. Enquanto o Salmo 1 destaca a primazia da palavra de Deus na vida do justo, o Salmo 2 descreve a supremacia de Cristo na história, sobre justos e injustos. Aprendemos com esses salmos que a vida deve ter como fonte a palavra e como foco o Cristo de Deus. O Salmo 2 não revela o nome do autor, mas a tradição da igreja primitiva atribuiu sua autoria a Davi, conforme a gente pode perceber em Atos capítulo 4, versículo 25 e 26, e o reconheceu como sendo o Salmo 2, quando a gente lê em Atos 13, 33. A referência que se tinha a ele pode ser verificada no fato de esse ser o salmo mais citado no Novo Testamento. No mínimo, ele é citado 18 vezes. É um salmo de coroação. Alguém já disse que esse salmo nos informa que quando nos impérios do Antigo Oriente morria o soberano, a agitação tomava conta de toda a região. Entre os povos subjugados, reacendia-se o ímpeto da libertação, pois a mudança do soberano
parecia, aos olhos vassalos, a ocasião de romper os grilhões da servidão. Por isso, muitas vezes, a primeira e mais urgente tarefa do novo soberano, após a sua ascensão ao trono, era sufocar a rebelião de príncipes e povos submetidos para consolidar o poder do império. Esse quadro é o pano de fundo do nosso salmo, que parece ter sido composto para a festa de coroação de Davi e usado no culto enquanto os filisteus e parte de Israel se opunham a ele, como a gente pode observar em 2 Samuel capítulo 5, 17 a 25, capítulo 8, de 1 a 14 e capítulo 10, de 1 a 19. Além de ser um salmo de coroação, este é um salmo messiânico, referindo-se profeticamente a Jesus, como podemos observar em Lucas 24, 27 e 44 e Atos 4, 24 a 25. O salmista, inspirado pelo Espírito, quer revelar que Deus triunfará em e através do seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. O valor desse salmo para nós reside na realidade de que o nosso Senhor Jesus, e com ele todos os seus justos e fiéis, triunfará, apesar de todo o ódio, de todos os obstáculos e de todas as oposições. Quando formos desencorajados pelos obstáculos, amedrontados pelo ódio e intimidados pelas oposições, faremos sempre muito bem em voltar mente e coração para esse salmo, recobrando a fé e a esperança de que o Senhor Jesus e os seus servos triunfarão. Então, de que forma o Salmo 2 nos encoraja ao descrever a supremacia de Cristo? Olhando nesse salmo, podemos ver 4 divisões que ressaltam a supremacia de Cristo. A primeira é reportando a revolta dos inimigos. A segunda, anunciando a resposta de Deus. Em terceiro lugar, revelando o reinado de Cristo. E em quarto lugar, apresentando a recomendação do Espírito Santo. No mundo onde Cristo parece ter perdido a supremacia e os crentes desencorajados, seduzidos e intimidados, tendo perdido amor, precisamos ouvir de novo a mensagem do Salmo 2. Precisamos nutrir fé e esperança na supremacia de Cristo, reacendendo sempre o amor. No versículos 1 ao versículo 3, vemos a supremacia de Cristo ao reportar a revolta dos ímpios. Ele diz no versículo 3, porque os ímpios se revoltam contra o Cristo. Façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Os ímpios não suportam os caminhos de Deus. Aliás, eles não suportam a exclusividade e a supremacia de Cristo, o seu ungido, como diz no versículo 2. Eles preferem seus próprios conselhos piedosamente pervertidos, prezam por sua conduta deplorável e amam participar da roda dos zombadores, como a gente vê no Salmo 1, versículo 1. Essas pessoas vivem do que é imoral, praticam o que é reprovável e se divertem com o que é trivial e banal. Portanto, submeter-se a Deus é sinônimo de escravidão, correntes, prisão, algemas. Eles querem ser livres do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 do Salmo 2, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Mas como os ímpios agem em busca da liberdade, como eles se revoltam contra o ungido de Deus? Primeiro, ignorando a supremacia de Cristo, como a gente vê no versículo 1. Porque se amontoam as nações e os povos tramam em vão. Eles se inflamam contra a supremacia de Cristo. Eles invertem os valores da supremacia de Cristo. Eles inventam leis contra a supremacia de Cristo. Porque o versículo 2 diz, os reis da terra tomam posição. Eles implantam uma nova ordem contra a supremacia de Cristo. Diz, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 demonstra a supremacia de Cristo ao reportar a revolta dos ímpios.
Deus nunca é pego de surpresa. A supremacia de Cristo ao anunciar a resposta de Deus dos versículos 4 a 6. Como Deus reage à revolta dos ímpios? O Senhor despreza a atitude deles, como diz o versículo 4. O Senhor desagrada a atitude dos ímpios, como diz o versículo 5. O Senhor declara a sua supremacia sobre os ímpios, como diz o versículo 6. De forma progressiva e perseverante, Deus, o Senhor, vai aplicando sua vontade e fazendo cumprir os seus planos. No versículo 7 a 9, temos a supremacia de Cristo ao revelar o reinado do seu Filho. O Senhor decreta e comissiona o Filho para cumprir o seu plano na história da redenção. Cristo foi enviado por Deus para vencer a morte, diz o versículo 7. E Paulo interpreta esse versículo lá em Atos 13:33, que diz: nós lhe anunciamos as boas novas. O Deus que prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, hoje te gerei. Cristo foi enviado para vencer a morte. Cristo foi estabelecido por Deus para reinar sobre todos. Veja como diz o versículo: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Cristo foi encarregado por Deus para julgar os ímpios, como diz o versículo 9. A supremacia de Cristo ao revelar o reinado de Deus. E, finalmente, a supremacia de Cristo ao apresentar a recomendação do Espírito Santo, versículos 10 a 12. Após descrever a revolta dos ímpios, a resposta de Deus e o reinado de Cristo, o salmista anuncia a recomendação do Espírito. Em graça e amor, o Senhor ainda convida o ímpio ao arrependimento, dando-lhe suas últimas chances enquanto é tempo. A recomendação do Espírito é que o ímpio se submeta completamente ao Senhor em Cristo Jesus, como diz o versículo 10. Ele diz: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, reverenciem. Então, essa recomendação é que os ímpios se submetam completamente ao Senhor, com a sua mente, com o seu coração e com a sua vontade. O Salmo 1 começa com bem-aventurança e termina com maldição. Já o Salmo 2 começa com maldição e termina com bem-aventurança. Quem foca a sua vida em Cristo, no final será bem-aventurado. Essa é a mensagem dos Salmos, essa é a mensagem da Bíblia. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12 a 14. Há caminho que ao homem parece certo, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Siga o caminho do justo. Tenha a palavra como fonte e Cristo como foco de sua vida. Você será bem-aventurado, será feliz. Ao observar os ímpios tramando contra Deus, contra o seu ungido e contra o povo de Deus, lembre-se da supremacia de Cristo, reportando a revolta dos ímpios, anunciando a resposta de Deus, revelando o reinado de Cristo e apresentando a recomendação do Espírito Santo. O meu desejo é que esse devocional e que esse salmo te desperte para não assumir a postura de um ímpio, mas de um justo, submetendo ao reinado do Senhor Jesus. Que o reino dele e a vontade dele seja feita tanto na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Como sempre, minha oração é que o Espírito Santo derrame um bálsamo sobre a sua vida para que você tenha um dia mais feliz. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar sua curtida, fazer seu comentário e eu terei um enorme prazer em responder.